Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estudar sobre colocação pronominal. Esse é o assunto de hoje. O livro de vocês, o livro didático de vocês, pede no currículo para que nós estudemos colocação pronominal. Os pronomes pessoais indicam uma das três pessoas do discurso e eu montei um quadro para que a gente possa relembrar a questão dos pronomes e vocês possam entender por que eles se chamam oblíquos e como usar esses pronomes na construção da frase. O discurso ele tem três pessoas: primeira pessoa, segunda e terceira do singular, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Os pronomes pessoais do caso reto, no singular nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles, no plural, eles ou elas. E os pronomes oblíquos nós temos de dois tipos, os átonos e os tônicos. Os átonos são aqueles que nós usamos para construir as frases, colocando eles antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Os pronomes átonos ligados à primeira pessoa é o me, os tônicos, o mim e o comigo. Ligados à segunda pessoa, o átono é o te, e o oblíquo tônico é o ti e o contigo. Ligados à terceira pessoa, é o si, o a e o lhe. E o oblíquo tônico é o si, consigo, ele e ela. Também pode ser átonos tônicos. E nós temos, para a primeira pessoa do plural, o nus, o nós e o conosco, o vos, vós convosco, e na terceira pessoa, o si, os, as e lhes, se, consigo, eles e elas. Então, aqui é o quadro todo dos pronomes, tanto os pessoais do caso reto como os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Hoje, nós vamos estudar como construir frases e orações usando os pronomes oblíquos átonos. A gramática reconhece três casos de colocação pronominal, que são a próclise, ênclise e mesóclise. Essas três palavrinhas, elas se originam lá no latim e no grego. Vem desde a língua grega e também entra no latim, né? E são palavras que têm um significado bem peculiar. Uma outra coisa que talvez vocês estejam perguntando, o que é que significa a palavra oblíquo? Oblíquo ele pode significar inclinado e pode significar torto, aquilo que não é reto. Como nós temos os pronomes pessoais do caso reto, né, os pronomes pessoais do caso reto, que eles servem para ser o sujeito na oração, e os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles não assumem função de sujeito na oração. Então você tem aí, por isso que eles são chamados de oblíquo, e eles ficam um pouco meio como que não torto, né? Por isso a colocação dessas três formas. A palavra próclise, no grego, o pró significa a favor de, né? No latim, também no lugar de, significa antes, né? A próclise significa antes. Por isso que a gente, quando a gente está estudando um caso de próclise, é sempre quando o pronome oblíquo ele vem antes do verbo. No caso da ênclise, enclítico do grego, né, que vem também tem a ideia de encostar-se, apoiar-se. A ênclise é a colocação pronominal depois do verbo, que vem sempre acompanhado de um hífenzinho.
né? Na colocação da ênclise, a gente sempre usa um hífenzinho. Depois do verbo, o pronome oblíquo ele pede, né? Um hífen. E a mesóclise, meso significa meio em latim, né? Meso significa meio. Quem estuda música já está familiarizado, né? Meso-soprano, quer dizer meio soprano. Está familiarizado com essa expressão meso, que vem lá do latim e entra na nossa língua. Então, próclise nada mais é do que colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Ênclise, depois do verbo, e mesóclise no meio do verbo, certo? Agora vamos dar uma olhada no emprego da próclise. Usa-se o pronome proclítico quando for precedido por uma partícula negativa. Então eu vou sempre colocar o pronome oblíquo antes do verbo, se antes dele vier uma partícula negativa. Um não, por exemplo, como tem aí na construção, eu coloquei destacados em cores diferentes, que era para vocês assimilarem com maior facilidade. Não se permitiam mulheres na polícia. Não se permitiam mulheres na polícia. Então ficaria incorreto se eu transferisse o pronome de onde ele está para a frente do verbo. Não permitiam-se mulheres na polícia. Quando houver uma palavra de valor negativo, como é o não, né, então eu já tenho aí, já entendo, já sei que o pronome oblíquo ele vai ficar antes do verbo. Então aí está um exemplo bem claro. Eu coloquei de vermelho os pronomes para que vocês pudessem gravar com maior facilidade. Um outro caso que eu devo colocar o pronome antes do verbo é quando antes dele vier um pronome indefinido. Nada, por exemplo, é um pronome indefinido. Nada os deterá nesta luta. Então, nada é um pronome indefinido. Se eu tenho pronome indefinido, eu coloco o pronome oblíquo antes do verbo. Eu tenho deterá, que é um verbo, e tenho o nada, que é um pronome indefinido. Vamos para o outro exemplo. Um outro exemplo, quando ele vier antecedido, quando o verbo vier antecedido de um advérbio aí. Logo, se levantarão outras vozes. Logo, se levantarão outras vozes. Quando o pronome vier antecedido de um advérbio, então eu uso o pronome oblíquo antes do verbo. Esses são casos de próclise, casos claros de próclise, né? Então, quando estiver dessa forma, eu já me lembro que eu devo colocar antes do verbo. Em preposições de o verbo estiver, em preposições de o verbo estiver no gerúndio, né? Em se tratando de, entre a preposição em e de, né? Em se tratando de computador, entendo o assunto. Então você veja que quando eu tiver a preposição em e mais a preposição de e o verbo estiver no gerúndio, tratando, né? Então o verbo aí está no gerúndio, ando, tratando. Então eu tenho que colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Esse é mais um exemplo de colocação. Pronome quando ele vier com um pronome interrogativo, quando o verbo vier antecedido de um pronome interrogativo. O pronome quem, né? Ou qual, né? Como. Então eu tenho aí, quem o ajudou naquele instante. Quem o
ajudou naquele instante. Observe que eu tenho o pronome quem, que é interrogativo, né? Pronome quem é interrogativo. Um outro caso de próclise é uma conjunção subordinativa ou pronome relativo formando orações subordinativas. Então, quando eu tenho uma conjunção subordinativa ou um pronome relativo formando oração subordinativa. Espero que te interesses por nossa causa. Uma conjunção subordinativa, né? Espero que te interesses por nossa causa. Eu tenho pronome, uma conjunção subordinativa, pronome relativo, ou quando ela formar uma oração subordinada, quando formar orações subordinadas. Então eu uso a próclise. Interrompi o relato quando a vi chegar. Interrompi o relato quando a vi chegar. Então eu tenho novamente aí uma construção de oração subordinativa e o pronome oblíquo a, que está aí o verbo ver, e chegar, que é o verbo, né? Que é o verbo, vi chegar. Eu tenho uma locução verbal aí, tanto o verbo chegar como o verbo ver. Também eu uso a próclise quando tiver repetição, né? Ou não só, como também. Então, quando eu tiver essas expressões, ou não só, como também, etc., né? Locuções conjuntivas que introduzem as orações coordenadas sindética, alternativas ou aditivas. O que são orações coordenadas sindética? É aquela que usa a conjunção, certo? A que usa a conjunção. A sindética são aquelas que não usam a conjunção. E a alternativa é que dá a ideia de alternância, né? E a aditiva que dá a ideia de soma. Ou te inscreves no concurso ou te esqueças do prêmio. Então dá a ideia aí de alternativa, né? Ou você se inscreve ou você esqueça o prêmio. Te esqueças do prêmio. Ou te inscreve ou te esqueças do prêmio. Não só se manteve afastada, como também nos observava atentamente. Outro exemplo claro que ele diz aí, como também, né, que é a locução conjuntiva, né, não só se manteve afastada, como também nos observava atentamente. O pronome proclítico é usado também nas orações optativas, né, que exprimem desejo. Que os céus te iluminem. Que os céus te iluminem. Então, neste caso aqui, nós também usamos a próclise. Orações optativas que exprimem desejo. Que os céus te iluminem. Que Deus te abençoe, né? Que Deus te abençoe. Soa estranho eu dizer o contrário, né? Que Deus abençoe-te. Tá vendo que soa estranho? Soa muito estranho isso e a gramática não reconhece. A gramática reconhece que Deus te abençoe. Agora nós vamos para o emprego da ênclise, que é a colocação do pronome depois do verbo. Depois do verbo. Vamos só voltar um pouco para relembrar dos casos de próclise. Então, uma partícula negativa, quando vier nunca, não, jamais, aí eu coloco antes do verbo. Um pronome indefinido, né? Um pronome nada, né? Ou algum, certo, é indefinido, é pronome indefinido, nenhum, outro, né? Também é pronome indefinido.
qualquer, quaisquer, vários, várias, algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo, todo, toda, pouco, pouca, são pronomes indefinidos e eu coloco antes do verbo. Quando vier também um advérbio antes do verbo e eu precisar usar o pronome, então eu vou me lembrar que eu tenho que colocar, né, antes do verbo. Logo se levantarão outras vozes. Quando vier precedido da preposição em, né, e seguido depois da preposição de, em se tratando de. Então, a gramática reconhece essa construção. Também um pronome interrogativo, né? Quem, qual, quando, como, são pronomes interrogativos. Então eu devo usar antes do verbo. Uma conjunção subordinativa ou pronome relativo, formando orações subordinativas. Espero que te interesses por nossa causa. Interrompi o relato quando a vi chegar. Pronome relativo, quando aí. Ou em expressões repetitivas, ou, né, como também, não só. Locuções conjuntivas que introduzem orações coordenadas sindética, alternativa ou aditiva. Né? Então, nós vimos aí esses casos. E ainda usa-se também nas orações optativas, né? Quando eu quero desejar uma oração que expresse desejo. Que Deus te abençoe, que os céus te ilumine. Né? E agora, vamos para os casos de ênclise. Usa-se o pronome enclítico. O pronome enclítico. Ênclise, lembre-se, é depois do verbo. Próclise é antes do verbo. Ênclise, depois do verbo. Aí quando é que nós usamos? Em frases iniciadas por verbo. Então a gramática portuguesa não reconhece de forma alguma o uso de pronomes, do caso oblíquo, átono, iniciando a oração. Não é incorreto. É incorreto usar pronomes átonos oblíquos no início de oração. Eu posso usar, tem gente que se confunde com a questão da conjunção que expressa condição, o se. Então, eu tenho que ter cuidado para não me confundir nisso. Você, como aluno, deve ter esse cuidado para não se confundir. Então, quando expressa condição, não é o pronome oblíquo, é uma conjunção. Aí é diferente. Aqui nós estamos tratando da colocação de um pronome e que seja enclítico. Eu não poderia dizer assim, nos justificou a sua ausência à reunião. Não. Justificou-nos a sua ausência à reunião. Justificou-nos a sua ausência à reunião. Nos abençoe. Se eu vou iniciar uma oração, eu digo nos abençoe. Não. Abençoe-nos, ó Deus. Então essa seria a forma correta de se usar. Eu não posso começar uma oração, uma frase, usando o pronome oblíquo no início da frase. Eu começo com o verbo e coloco o pronome depois. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Né? Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Se a frase vai começar com o verbo, eu coloco depois do verbo. Se eu tenho se o verbo estiver no imperativo afirmativo, deixe, tá vendo aí? Deixe-o na gaveta do armário. Deixe-o na gaveta do armário. Onde é que eu coloco o relógio? Deixe-o na gaveta do armário. Quando o verbo no gerúndio não vier precedido de preposição em. Então, o verbo está no gerúndio e não vem precedido de preposição em, então eu coloco o pronome
né, enclítico. E o exemplo é: não se explicou, deixando-nos apreensivo. O verbo está no gerúndio e não vem precedido da preposição em. Quando o verbo no gerúndio não vier precedido da preposição em. Então, não se explicou, deixando-nos apreensivos. Um outro caso é se o verbo estiver no infinitivo impessoal. No infinitivo impessoal. Vai acompanhar-me até o aeroporto. Vai acompanhar-me até o aeroporto. O verbo está no infinitivo impessoal. Né? Infinitivo impessoal, que é aquele que não aponta para o sujeito. O verbo no infinitivo impessoal, ele não aponta para um sujeito específico. Vai acompanhar-me até o aeroporto, certo? Então, nós temos aí, na ênclise, nós temos esses casos específicos. Quando eu vou começar uma oração com verbo, eu coloco o pronome depois do verbo. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, né? Deixe-o, coloque-o, né? Corte-o. E aí por diante. Se eu vou começar com verbo, o pronome vem depois. Quando o verbo no gerúndio não vier precedido da preposição em, deixando-nos apreensivo. Não se explicou, deixando-nos apreensivo. Se o verbo estiver no infinitivo impessoal. Então, são esses casos, os casos de ênclise. A mesóclise, aqui no Brasil, ela caiu em desuso. Você não vê mais, a não ser em novela de época ou em um livro que o português é muito antigo, não é um português moderno, atual, aí você ainda encontra a mesóclise. Novela de época, filme de época, peça teatral de época, ou um livro com português antigo. Aí você encontra. Em Portugal, ainda se usa a mesóclise muito, muito, muito mesmo. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil já caiu em desuso e você não usa mais, não se usa mais. Né? É um uso já ultrapassado. Mas como a gramática reconhece o uso, a gente não usa no dia a dia, nós não usamos no dia a dia, mas a gramática brasileira ainda reconhece o uso como sendo correto. O pronome fica mesoclítico, quer dizer, ele fica no meio do verbo, quando o verbo estiver no futuro do presente e não houver obrigatoriedade de próclise. Então, depois a gente vai ver os casos obrigatórios de próclise, mesmo com o verbo do presente, no futuro do presente. Então, aqui você tem, olha, abraçarei. O verbo está no futuro do presente, abraçarei. Aí, ele fica mesoclítico quando não houver obrigatoriedade. Neste caso aí, não há obrigatoriedade, né? Abraçar-te-ei por mais essa conquista. Abraçar-te-ei por mais essa conquista. Então, eu tenho aí um caso de mesóclise. Eu coloco o pronome dentro do verbo, no meio do verbo. Eu separo, né? Eu faço o corte, abraçar, e coloco o hífen, o ti e o ei depois, que é o verbo no futuro do presente, abraçarei. Então, eu abraçar-te-ei. Os sonhos encorajá-lo-ão, que é encorajarão. Encorajarão. Aí eu coloco encorajá-lo-ão, na busca da felicidade. Então, aí eu tenho outro caso de mesóclise, o verbo colocado no meio o pronome colocado no meio do verbo. Aí eu tenho o caso de próclise obrigatória. Não se aceitarão
passaportes vencidos. O verbo está no futuro do presente. Aceitarão é futuro do presente. Mas aí, lembre-se daquela primeira regrinha. Quando eu tenho uma palavra negativa, antes do verbo, obrigatoriamente ele passa a ser próclise e não mesóclise, certo? Passa a ser próclise. Eu tenho uma palavra negativa aí, ó. Não se aceitarão passaportes vencidos. A outra regrinha é quando eu tiver um pronome indefinido. Alguém é pronome indefinido. Informará está no futuro do presente. Mas aí eu tenho um pronome indefinido antes. Alguém me informará o horário da consulta. Alguém me informará o horário da consulta. Agora, se fosse informá-lo-ão o horário da consulta. Certo? Então, aí eu tenho esses dois casos de próclise obrigatória. Mesmo que o verbo esteja no futuro do presente, mas eu tenho uma palavra negativa antes e eu tenho um pronome indefinido antes. Quando o verbo estiver no futuro do pretérito, que é futuro do passado, e não for obrigatório o emprego da próclise, né? Concederia, futuro do pretérito. E eu não tenho uma próclise obrigatória. Então, ó, conceder-nos-ia alguns minutos, caro Senhor. Então, conceder-nos-ia alguns minutos, caro Senhor. Eu tenho aí um caso de mesóclise. Eu tenho futuro do pretérito. O outro exemplo abaixo, encontrar-se-iam melhores ofertas nesta loja. Encontrar-se-iam melhores ofertas nessa loja. Novamente, o verbo no futuro do pretérito e não tem próclise obrigatória. Agora, quando houver próclise obrigatória, faria, tá certo? Futuro do pretérito aí, ajudariam também, mas aí eu tenho próclise obrigatória. Eu tenho um pronome aí, ó, e o nunca, que me obriga a puxar o pronome para antes do verbo. E todos, que é pronome indefinido, né? Todos aí é pronome indefinido. Também nunca é palavra negativa, né? Eu troco pelo não se faria quadro tão belo, e não muda o sentido da oração. Então, nunca é palavra negativa. Quando eu tenho uma palavra negativa na construção, é próclise obrigatória. E todos, que é um pronome indefinido. Quando vier pronome indefinido, então eu tenho próclise obrigatória. Certo, moçada? Colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos em locuções verbais. Eu vou logo passar todo o conteúdo da colocação, porque aí a gente já fica com esse material todo pronto e vocês vou enviar para vocês também os slides para vocês guardarem com vocês para ficarem estudando, né? E a gente já vence todo o conteúdo só nessa aula de hoje. Então, colocações dos pronomes pessoais oblíquos átonos em locuções verbais. Nas locuções verbais, pode ocorrer a próclise ou a ênclise em relação ao verbo auxiliar ou ao verbo principal, expresso nas formas nominais. Se não houver exigência da próclise, novamente, quando não houver exigência de próclise, aí a gente tem o caso de próclise ou ênclise no verbo principal ou no verbo auxiliar. E aí, ó, quando eu tiver a construção um verbo auxiliar mais o verbo no gerúndio, usa-se de preferência a próclise. Mas não são admitidos três tipos de colocação. Essa ideia me foi surgindo como uma salvação. Antes do verbo auxiliar. O verbo foi é o verbo auxiliar. Foi surgindo, né? Foi surgindo. Eu tenho surgindo aí no gerúndio e tenho o verbo auxiliar. Quais são os verbos auxiliares? Ser, estar, ficar, permanecer, ir. Então, aí eu tenho o verbo ir, né? Flexionado, foi. Né? Esta ideia me foi surgindo
como uma salvação. Eu tenho verbo auxiliar mais gerúndio. Usa-se de preferência a próclise. Então, se é próclise, é antes do verbo. E aqui vem antes do verbo auxiliar. Um outro exemplo, a imagem dela vai se delineando aos poucos, depois do verbo auxiliar. Aí eu já tenho um outro exemplo usando depois do verbo auxiliar, mas com a mesma construção. Eu tenho verbo auxiliar mais gerúndio. Delineando é gerúndio. Então, e aqui cabe desta forma também. Ó. Vai-se delineando aos poucos. Então, a preferência é de próclise, mas são admitidos 3 tipos de colocação, que é a próclise, aqui antes do verbo auxiliar, depois ele colocado como ênclise, depois do verbo auxiliar, e também como ênclise depois do verbo principal. Seus amigos estavam preparando-lhe uma festa. Para quem está esquecido essa questão da locução verbal, quem é verbo auxiliar e quem é verbo principal, o verbo principal é sempre o segundo verbo da locução. Então eu tenho foi na primeira frase, que é o verbo auxiliar, o segundo verbo é surgindo. Na segunda frase eu tenho vai e o segundo verbo delineando. Está no gerúndio na primeira oração, está no gerúndio na segunda oração, está no gerúndio na terceira oração. Na terceira oração eu tenho um caso também de ênclise, que é colocado depois do verbo principal. Então eu tenho essa primeira construção, verbo auxiliar mais gerúndio. A preferência é da próclise, mas são admitidos esses 3 tipos de colocação. Depois do verbo auxiliar e depois do verbo principal. E antes do verbo auxiliar também, como estão os 3 exemplos aí, certo? Um outro modelo, eu tenho verbo auxiliar mais verbo no infinitivo. Em geral, o pronome átono vem após a locução verbal. Então, a regra geral é colocar depois da locução verbal. Seria um caso de ênclise, certo? Depois da locução, depois do verbo principal. O exemplo é o passageiro quis levantar-se. Então, eu tenho verbo no infinitivo. Eu tenho o verbo querer, flexionado, e tenho o verbo no infinitivo, levantar. Termina com R, o verbo está no infinitivo. E aqui diz verbo auxiliar mais verbo infinitivo. Em geral, o pronome átono vem após a locução verbal. Então, quis levantar-se do seu lugar. Verbo auxiliar mais verbo no particípio. Normalmente, o pronome átono é empregado no meio da locução verbal. Dificilmente aparece antes da locução e a ênclise é incorreta. Então, aqui neste caso, quando eu tenho verbo auxiliar mais particípio, então, naturalmente, o pronome átono é empregado no meio da locução. No meio da locução, depois do verbo auxiliar. E, neste caso, a ênclise, que é a ênclise, colocar depois do verbo principal seria errado, seria incorreto. A lua tinha se escondido atrás das nuvens, meio sonolenta. Então, eu tenho o verbo auxiliar, o verbo ter, mais o verbo no particípio, escondido, certo? Então eu coloco entre os 2 verbos. Tinha-se, a lua tinha-se escondido atrás das nuvens. O outro exemplo é os ingressos haviam se esgotados 2 dias antes do espetáculo. Então, quando eu tenho verbo auxiliar mais particípio, eu coloco no meio da locução verbal, no meio da locução. Ok, galera? Então, fica aqui, só repetindo essa para vocês relembrar a questão da colocação dos pronomes pessoais oblíquo átono em locução verbal, né? Então, quando eu tiver verbo auxiliar mais gerúndio, a preferência é da próclise, mas admite 3 colocações, né? A próclise, antes do verbo auxiliar, a
ênclise depois do verbo auxiliar e a ênclise depois do verbo principal. No outro exemplo, o verbo auxiliar mais o infinitivo do verbo, em geral, o pronome átomo vem após a locução verbal. O passageiro quis levantar-se. Veja que foi colocado depois do verbo principal. E, por fim, o verbo auxiliar mais o verbo no particípio. Normalmente, o pronome átomo é empregado no meio da locução. A lua tinha se escondido atrás das nuvens, meio sonolenta. Os ingressos haviam se esgotado 2 dias antes do espetáculo. Então, espero ter contribuído. Qualquer dúvida, manda aí, falar, bota aí uma mensagem perguntando alguma dúvida que restou da aula. E muito obrigado por sua participação. E reveja esse conteúdo várias vezes para que a sua mente possa gravar bem.